Estamos trazendo aqui no estúdio da Musical FM para bater um papo com a gente a Camila Sturion, ela que é clínica, ela que é fonoaudióloga da Clínica Ressonare e vai conversar com a gente sobre um assunto que eu tenho certeza que se você, de repente, nunca passou por isso, mas tem alguém na família que está passando, né? Que é o zumbido. Falando aí do Novembro Laranja, é o mês sobre a conscientização do zumbido, que é um sintoma que afeta muita gente. Muito bem-vinda à Rádio Musical FM. Bom dia, Camila. Tudo bem com você, menina? Bom dia a todos os ouvintes da Musical FM. Tudo certo, tudo bem. Obrigada pelo espaço, né, de poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre a campanha, como você disse aí, do Novembro Laranja, né, a conscientização do zumbido. Agora, Camila, esse zumbido, muitas vezes a gente tem, ou tem alguém na família que tem, e o que a gente ouve dizer é que não tem coisa. Fala, não, isso aí você tem que ir se acostumando com isso, que não tem jeito não, tem que aprender a conviver com isso. Não é bem assim. Exatamente, não é bem assim. E por isso dessa campanha, né, de conscientizar a população que, primeiro nós temos que entender que o zumbido, ele não é uma doença, né? O zumbido, ele é um sintoma de que algo está errado, né? Então, se ele não é uma doença, de fato, ele não tem uma cura específica. Então, por exemplo, eu estou com zumbido no ouvido, eu não posso chegar na farmácia e falar, olha, eu preciso de um remédio para curar o meu zumbido, porque ele não é uma doença. Mas ele é um sintoma e existe sim tratamento para o zumbido. Conforme você disse, antigamente era um assunto que ainda não era muito estudado, né? Mas com a tecnologia avançando, novos estudos sendo feitos, hoje nós temos tratamento para o zumbido. É isso que o Novembro Laranja vem anunciar à população, que quem está sofrendo com isso, existe sim tratamento. Agora, Camila, o que causa esse zumbido no ouvido? Se é também a partir de alguma idade, se o envelhecimento também é um fator que contribui para esse zumbido, como é que funciona? Perfeito. Então, assim, o zumbido, ele é multifatorial. Ele tem várias causas. Antigamente, a gente achava o seguinte, quem tem zumbido no ouvido é porque tem perda auditiva. De fato, uma das principais causas é sim a perda auditiva. Mas com o avanço dos estudos aí sobre o zumbido, hoje a gente sabe que existem outras causas, como por exemplo, alteração muscular. Então, pessoas que têm algum problema aqui na mandíbula, que a gente fala DTM, né? Então, a pessoa que tem bruxismo, aquela pessoa que aperta muito o dente, aquela pessoa que tem falhas dentárias, né? Então, ela vai forçar muito aquela musculatura, ela vai fadigar aquele músculo, e se você, quem tá aí em casa, colocar a mão aqui, no osso da mandíbula e ir acompanhando, a gente vai ver que vai terminar lá no ouvido. Então, ele está interligado. Então, se essa musculatura, ela está muito tensa, esse músculo está fadigado, ele pode ser uma causa de zumbido. Esse é um dos fatores. A minha curiosidade, até porque faz parte da minha área, quem trabalha com som, né? Trabalha com rádio, trabalha com som muito alto. E isso pode contribuir também? Outra pergunta, já sobre o mesmo assunto. Mas aí, por exemplo, no período da noite, quando a pessoa às vezes vai dormir, que está ali aquele silêncio, e às vezes, muitas vezes a pessoa percebe aquele zumbido e fala, meu Deus, estou ficando louco. Isso. É que aumenta no período da noite ou porque a pessoa percebe mais no período da noite? Vamos lá, muito boa pergunta. Então, as pessoas que estão trabalhando com muito barulho, elas têm uma probabilidade a ter uma perda auditiva induzida pelo barulho. E isso é uma das causas. O que eu falei ali sobre a musculatura da DTM é outra causa. Outra causa também,
distúrbios do sono, ansiedade, depressão. Nós vivemos aí num mundo, né, que nós estamos cada vez mais estressados, comendo mal, né, Cada vez mais acelerado. dormindo muito mal, e isso, nosso corpo, ele vai dando alertas, né? Então, você imagina uma pessoa que está ali dormindo mal, comendo mal, que está muito estressada, nossa, o estresse dela está demais. Isso aí também pode causar o zumbido. Má postura, então as pessoas assim, que trabalham com o computador e ela fica assim com aquela postura para frente, todo esse músculo aqui, ele vai ser a mesma coisa da ATM. Ele vai ficar muito estimulado e vai doer e vai poder causar o zumbido. E a intensidade é a mesma, tanto a qualquer horário do dia, da noite, é que à noite a gente percebe mais. Seria Exato. O que acontece? Durante o dia, nós estamos em movimento. Então, durante o dia, no trabalho, o zumbido, às vezes, ele está ali, presente. Mas nós não damos foco para ele. Porque nós estamos no trabalho, o telefone toca, conversamos com alguém, muito barulho, isso mascara o zumbido. Então, ele piora quando? Ele piora quando fica tudo em silêncio, né? A gente quer relaxar e aí vem esse barulho e qual é a dica para a pessoa não ficar desesperada ali e falar, puxa vida, agora não tem mais jeito. Isso. Qual é a dica para diminuir, ou pelo menos para diminuir a percepção da pessoa, né, que está tendo esse barulho, diminuir a percepção em relação ao zumbido? Isso, que você falou ali no início também, né, que a gente percebe muito no consultório, as pessoas vêm muito preocupadas, muito ansiosas, porque falam, olha, eu tô ficando louco, porque eu tô escutando um apito, um chiado, e eu pergunto para a pessoa que tá do lado, tem esse chiado? A pessoa fala, não tá chiando nada aqui. Será que eu tô ficando louco? Porque eu tô ouvindo isso, né? Sim. E outras pessoas também, que às vezes os mais ansiosos, porque o zumbido você pode ouvir ele tanto no ouvido quanto na cabeça. Então a gente recebe também pacientes que já vêm assim, eu vou morrer porque eu tô com um negócio na minha cabeça, devo ter alguma coisa na minha cabeça. Então eles vêm muito angustiados, né? E aí, o que a gente vai orientar? Não, isso daí não é uma doença, isso é um sintoma, nós precisamos ver da onde está vindo esse zumbido para tratar a causa. Porque veja, se eu estou com um bruxismo, um apertamento dentário, eu preciso tratar a causa, senão o meu zumbido, ele não vai melhorar. Então, qual é a dica que eu posso dar para a pessoa que tem esse incômodo à noite? Colocar um barulho, um barulhinho de chuva ali, um sonzinho no YouTube para ir acalmar, para o cérebro não ficar focado no zumbido que é chato, que dá um estresse ali na pessoa, total. Um desconforto, mas isso ele vai amenizar. Então, o ideal é a pessoa procurar uma avaliação para avaliar e ver quais as causas desse zumbido. Justamente e tratar a causa, porque se você tratar a causa, você vai melhorar de fato o seu zumbido. Muito bem, era justamente isso que eu ia perguntar. Então, para as pessoas que se identificaram, imagino que muitas. Qual é o procedimento? Então, é procurar um fonoaudiólogo, é procurar a clínica Ressonare, por exemplo. Isso. Então, os profissionais que trabalham com o zumbido, que vão fazer essa avaliação, é o médico, otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo, né, que tem aí estudado sobre esse assunto, né, porque existem protocolos para se tratar o zumbido, né? Entendi. Então, precisa de alguém que estude, que conheça a fundo ali o zumbido para fazer o tratamento. Nós, da Clínica Ressonare, temos essa avaliação, temos o protocolo de zumbido, né? Se alguém tem aí esse zumbido, tem tratamento e pode nos procurar.
tratando a causa, a tendência é que esse zumbido, se não desaparecer, mas pelo menos diminua. Fica imperceptível. Exatamente isso. Como nós falamos lá no começo, ele não é uma doença, então a gente não pode se falar em cura total. Mas veja, qual é a pergunta que nós fazemos lá na clínica? Qual é o grau de incômodo do teu zumbido hoje? De 0 a 10. O paciente fala, né, quando vai nos procurar, ele tá ali com aquele zumbido que tá afetando a qualidade de vida. Como que você acertou? Pois é. Ele fala 11. Olha, é 11. No meu trabalho ele me desconcentra, tô dormindo mal, porque à noite ele me deixa irritado, já vou dormir mal. Sim. Então, é 11. Dependendo da causa, às vezes a gente não fala em cura, mas nós vamos tratando a causa e até que no final a gente faz a mesma pergunta, ele fala, olha, a minha nota é 1, a minha nota é 2. Perfeito. Por quê? Porque às vezes ele vai estar ali, só que ele não vai estar incomodando como ele incomodava antes. Entendi. Então a gente percebe que houve uma melhora, porque aquele paciente já está sabendo lidar, ele diminuiu a intensidade, ele recuperou a qualidade de vida. Agora, Camila, só para a gente fechar, qual que é o tempo de tratamento, ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso, ele vai variar de acordo com a avaliação. Então, eu achei nesse paciente uma causa, 2 causas. Qual é a causa? O tratamento, ele é sempre individualizado. Então, não é o mesmo para todos, né? Porque nós vamos avaliar e vamos ver, olha, nesse paciente, nós avaliamos geral e percebemos que é o estresse que ele está, assim, causando esse zumbido. Então, tratando isso, ele vai melhorar. Então, a quantidade ali de sessões, de tratamento, vai depender dessa avaliação. Muito bem. Muita gente nem sabia, mas é o Novembro Laranja. O Novembro Laranja. Que é justamente uma campanha de conscientização em relação a esse zumbido que incomoda muita gente. Camila, se a gente fosse falar sobre isso, falaríamos a manhã toda, porque é um assunto que rende. Muito. Eu agradeço aqui a sua participação aqui na Rádio Musical FM, é a Camila Sturion, da Clínica Ressonare. Você pode ficar à vontade, caso você queira colocar mais algum assunto, fique à vontade. Isso, então assim, eu agradeço, né, o espaço de poder estar falando um pouquinho mais sobre o zumbido e se a pessoa tiver alguma dúvida, quem estiver nos ouvindo tiver alguma dúvida, nós estamos lá na Clínica Ressonare à disposição. Posso deixar o telefone, se alguém quiser ligar lá e querer mais informações? É o 3017-0330. 3017-0330. E quem quiser anotar o WhatsApp, que quiser deixar a dúvida ali pelo WhatsApp, conversar pelo WhatsApp, é o 99113-3223. 99113-3223. Quem tiver alguma dúvida sobre zumbido, pode enviar um WhatsApp, nós vamos ter o prazer aí de conversar e esclarecer as dúvidas. Perfeito. Camila, obrigado pela sua participação na Musical FM. Eu agradeço. Essa é a Musical FM, a rádio feita para você, Novembro Laranja, já sabe, né? É sobre o zumbido. Fale com a Camila, dê uma passadinha na Clínica Ressonare, entre em contato pelos telefones, pelas redes sociais, enfim, vamos acabar com esse mal, né? Ninguém merece zumbido.